dia que a gente vai pregar, a gente ficar um pouquinho mais ligadinho na palavra, pedindo confirmação do Senhor, né? E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Já peço para a igreja estar abrindo a palavra do Senhor, que está no livro de Jó. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Jó, capítulo 1. Nós vamos estar lendo o versículo 11 e versículo 20. E também, Gui, coloca para mim, por favor, Jó 42, versículo 6 no final, tá bom? Jó, capítulo 1, versículos 11 e 20, está escrito na palavra do Senhor. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema de ti na tua face. Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Jó capítulo 42, versículo 6, está escrito: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Vocês sabiam que o livro de Jó foi escrito por Moisés? Moisés não escreveu apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Ele também escreveu o livro de Jó. Ele escreveu alguns salmos. E nós podemos também dizer que Jó era um patriarca do tempo de Abraão. É muito bom ter esse entendimento. A palavra do Senhor fala que Jó era um homem sincero. Pode pôr o versículo 1, por favor, Gui? Ele era um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Então Jó era um homem íntegro, ele era um homem que andava na sinceridade, na retidão, no temor e desviava-se do mal. Só que ele também era o homem mais rico do Oriente. Ele era o homem mais influente, o homem mais poderoso, o homem mais rico. E ele também tinha uma família abençoada. Porque a palavra do Senhor fala que os seus filhos sempre se ajuntavam um na casa do outro para comer. Porque eles andavam em comunhão. Então, ele tinha os filhos unidos. Ele tinha a família muito abençoada. E eu creio que a vida que ele tinha, muitos de nós gostaríamos de ter. Um homem poderoso, um homem mais influente da época, o homem mais rico, e ainda era temente ao Senhor, ainda andava na sinceridade, na retidão, e ainda se desviava do mal, e tinha os seus filhos que eram unidos, que se amavam, que estavam sempre juntos, em comunhão. Só que, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos que Satanás estava observando Jó e observava ele em todas as áreas da vida dele. Satanás estava com os olhos fixos em Jó e o Senhor diz assim para ele: olha, você viu o meu servo Jó? Um homem sincero, um homem reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e não há ninguém semelhante a ele. Não há ninguém igual a ele. Só que Satanás disse para Deus que Jó só era tudo aquilo, porque Deus tinha cercado Jó de bem. Satanás disse para Deus que Jó só era aquela referência de homem íntegro e fiel, só permanecia na verdade, só permanecia na retidão, porque o Senhor tinha cercado ele de bem, tinha cercado a casa de bem. As riquezas dele só aumentavam, ele só prosperava, ele não sabia o que era perder, ele não sabia o que era sofrimento, porque ele tinha a vida muito boa, porque Deus tinha abençoado ele em todas as áreas da vida dele. Então, Satanás começa a fazer o quê? Ele começa a incitar Deus contra Jó. Ele começa a incentivar Deus para destruir todas as áreas da vida de Jó. Então ele diz assim para o Senhor: olha, estende a sua mão, mas estende a sua mão para abençoar mais, para gerar mais vida, para fazer prosperar mais. Não, estende a sua mão para destruir tudo aquilo que um dia você levantou as suas mãos para abençoar. Satanás começa a incitar Deus contra a vida de Jó, para que Deus levante as suas mãos e comece a destruir todas as áreas da vida de Jó.
E ele ainda diz assim, olha, toque em tudo que tem, e tu verás se ele não blasfema de ti na tua face. Acaba com a vida abençoada que ele tem. Acaba com a vida rica, a vida próspera que ele tem. Ou seja, destrói todas as áreas da vida dele. Aí você vai ver se ele vai permanecer na integridade. Aí você vai ver se ele vai permanecer na retidão. Aí você vai ver se ele vai continuar ali andando na verdade, se ele não vai se desviar para o meu caminho. Acaba com tudo, destrói tudo que ele tem. Você vai descobrir a verdadeira identidade dele. Era assim que Satanás estava fazendo. Ele começou a instigar Deus contra a vida de Jó. Só que não importa o que as pessoas falam de nós, o que elas pensam a nosso respeito, né, pastor? Se elas duvidam dessa igreja, se elas duvidam do nosso ministério, se elas duvidam dos nossos dons, dos nossos chamados, sabe por quê? Porque Deus sabe quem nós somos. E eu quero dizer para você que você não é aquilo que o inimigo tentou soprar nos seus ouvidos hoje. Aleluia! Você é aquilo que o Senhor já liberou para você. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Então não se importe com a opinião dos outros. Não se importe com a multidão, mas se importe com aquilo que o Senhor sabe de você, porque Ele te conhece no profundo. Eita glória, aleluia! Então Satanás começou a instigar Deus, destrói tudo, acaba com tudo. E o Senhor falou muito comigo nessa parte. Ele começou a provocar Deus. E a provocação é um dos atributos de Satanás. E por que ele provoca Deus? Para destruir todas as áreas da vida de Jó. Porque ele tinha raiva de Jó. Ele tinha inveja de Jó. A inveja também é outro atributo de Satanás. Então ele entra na presença do Senhor e fala assim, estende a sua mão, acaba com tudo, acaba, destrói, fere tudo, derruba tudo, acaba com toda a vida dele, em todas as áreas, acaba com tudo, acaba com os filhos que são unidos, acaba com a união, acaba com a comunhão, acaba com a prosperidade, porque ele tinha raiva de Jó. E ele tinha raiva, era o quê? Das riquezas? Dos bens? Não. Ele tinha raiva porque Jó era íntegro. Ele tinha raiva porque Jó se desviava do mal. Ou seja, então Satanás não conseguia ganhar Jó para ele de jeito nenhum. Jó se desviava do mal. Não tinha nada aqui na terra. Não tinha nenhum pecado, não tinha nenhum engano, não tinha nenhum prazer pecaminoso que o inimigo pudesse pegar para atrair Jó para o seu caminho, porque Jó se desviava do mal, Jó passava de longe, ele não chegava nem perto de pecar, ele nem chegava perto de se contaminar, ele passava de longe e se mantinha na integridade. Então isso provocava raiva, ira, inveja em Satanás. E eu quero dizer para você que Satanás, ele tem inveja de mim e de você. Ele tem inveja do nosso relacionamento, da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor, porque um dia ele teve aquilo que eu e você tem e ele não foi fiel. E quem tem inveja de você é aquela pessoa que um dia teve aquilo que você tem, só que perdeu porque não se manteve na fidelidade. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que aonde tem inveja tem contenda, aonde tem inveja tem divisão, aonde tem inveja tem fofoca, aonde tem inveja tem calúnia. E Satanás então estava ali provocando Deus. Olha, estende a tua mão aí para destruir a vida dele. Você vai descobrir quem ele é de verdade, se ele vai permanecer no seu caminho, se ele não vai se desviar para o meu. E quando Satanás tem essa conversa aí com o Senhor permite o inimigo tocar em todas as áreas da vida de Jó, porém não deixou tocar em Jó. E depois que Satanás tem essa conversa com o Senhor, chegou o dia mau para Jó. Meu Deus do céu, olha só o que o Senhor fala. Aqui nessa noite tem pessoas que entraram aqui, hoje teve um dia mau. Ou quem sabe você tem tido dias muito mal. Sabe por quê? Só porque você está permanecendo na sinceridade. Só porque você está conseguindo permanecer na santidade. Aí tem pessoas te provocando com inveja de você porque não conseguiram vencer o pecado que você está vencendo. Porque não conseguiram permanecer na retidão e na sinceridade como você está permanecendo.
Então o dia mau chegou para Jó. O pastor já pregou essa palavra sobre o dia mau, né, pastor? O dia mau chegou para Jó. E quando o dia mau chega para Jó, é pancada atrás de pancada. É só notícia ruim, é só mensagem ruim, uma atrás da outra. Ele apanha muito. Nesse dia é pancada atrás de pancada. Ele perdeu tudo. Perdeu os seus servos, perdeu todos os seus animais. Também perdeu a sua honra perante a sociedade. E ele perdeu todos os seus bens, tudo aquilo que tinha em um único dia só. Mas quando ele recebe a notícia que ele perdeu os seus filhos e as suas filhas, ele toma uma atitude. Nós lemos no versículo 20, que eu acredito que é o versículo mais conhecido desse livro. Ele faz 5 coisas. Em primeiro lugar, ele se levanta. Em segundo lugar, ele rasga o seu manto. Em terceiro lugar, ele rapa a sua cabeça. Em quarto lugar, ele se lança em terra, ele se prostra no chão, sabe? Ele se joga no chão. Aí, em quinto lugar, ele adora o Senhor. E ele faz isso porque ele estava ali seguindo uma cultura que era da sua época. Ele estava seguindo a cultura dos patriarcas, porque ele está em luto. Então ele se levanta. Aí você consegue entender que um homem que está vivendo o pior dia da sua vida, aleluia, aquele dia em que ele só levou pancada, só notícia ruim, ele ainda conseguiu se levantar. Ele ainda conseguiu se levantar. Ele sabia que ele não poderia ficar prostrado, mesmo não tendo mais nada, mesmo tendo perdido tudo. Ele sabia que ele tinha que se levantar e recomeçar do zero, e recomeçar sem nada, no pior dia da sua vida, no dia em que ele mais apanhou, no dia que ele perdeu os seus filhos e filhas. E depois que ele se levanta, ele rasgou o seu manto. Esse manto aqui que ele rasgou era aquela vestimenta superior, era aquela vestimenta que ficava por cima de outra veste. Só que esse manto não era qualquer um que usava, era só quem era da alta sociedade, era só quem era rico, poderoso. Então ele rasga esse manto da superioridade, esse manto que revelava realmente quem ele era, o homem mais rico do Oriente, o homem mais poderoso do Oriente, o homem mais influente da sociedade. Ele rasga o seu manto, seguindo a cultura dos patriarcas, revelando o seu luto, a sua tristeza, o seu sofrimento. E a palavra do Senhor fala lá no capítulo 3, versículo 25, que Jó diz: aquilo que eu mais temia aconteceu comigo. Então ele rasga aquele manto da superioridade que revelava realmente também quem ele era, porque ele tinha medo de tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele tinha medo, ele não queria que nada daquilo tivesse acontecido com ele. Era o único medo que ele tinha. Tudo que ele tinha medo veio sobre ele. Perdeu riqueza, perdeu seus filhos e filhas, e agora está na pobreza, está na miséria. E depois que ele rasga esse manto, meu Deus, e ele só rasga esse manto da superioridade depois que ele levou muita pancada. Aí o Senhor fala assim para mim, para você, filha: quando que você vai tirar esse manto aí da superioridade? Será que você vai ter que levar mais pancada? Será que eu vou ter que te destruir mais? Será que eu vou ter que te apertar mais para você voltar a descer, para você voltar a se quebrantar? Oh, glória! E depois que ele rasga o seu manto, ele rapa a sua cabeça, seguindo também o costume da época. O raspar da cabeça também demonstrava que ele estava em luto. Então ele estava seguindo a cerimônia de luto. Aí ele rapa a sua cabeça, seguindo a cerimônia de luto. E quando ele rapa a sua cabeça, ele está se revelando verdadeiramente como ele aqui, revelando a dor que há dentro dele. E ele está dizendo assim: eu não tenho mais honra,
eu perdi a minha honra, eu perdi a minha alegria, eu perdi o meu prazer. Só que ainda assim, sabe o que ele faz? Ele se lança em terra, ele se prostra. É interessante que nesse versículo fala que primeiro ele se levanta porque ele quer recomeçar. Ele se levanta sem força, mas também ele desce no pó, ele coloca a cara no pó, ele se diminui para o Senhor. E quando ele faz isso, ele não está apenas entregando para Deus a sua dor, a sua tristeza, mas ele também continua honrando ao Senhor no dia do luto, no dia em que mais ele apanhou, no dia em que mais ele levou pancada. Ele entrega ainda para Deus a sua honra. Ele está dizendo assim para o Senhor: o Senhor tirou tudo de mim, mas o Senhor ainda tem o meu respeito. O Senhor tirou tudo de mim, mas o Senhor ainda tem o meu coração. O Senhor ainda tem a minha rendição. O meu coração ainda é teu. E a palavra do Senhor fala que em tudo isso, Jó não pecou. E aí depois ele vai e adora o Senhor. E quem sabe aqui nessa noite você entrou assim. As pessoas podem nem imaginar aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. E você falou: Senhor, eu estou todo destruído, eu estou todo acabado, eu estou sendo desprezado, eu estou sendo humilhada, mas o Senhor ainda tem o meu coração. As pessoas não me querem mais, mas ainda o Senhor tem a minha companhia. Aleluia. As pessoas estão me rejeitando, eu estou sofrendo e sofrendo sozinho, sem apoio. Eu não tenho ninguém ao meu lado, ninguém para me entender, ninguém para me compreender, mas o Senhor ainda tem o meu respeito nessa solidão. O Senhor ainda tem o meu coração. Aleluia. Em tudo isso, Jó não pecou. Só que Satanás não estava contente não ainda com tanto sofrimento. Ele queria de qualquer jeito tocar na vida de Jó. E mais uma vez ele entra na presença do Senhor. E nós vemos no capítulo 2 o Senhor dando permissão, igreja, para Satanás tocar na vida de Jó. O Senhor deu permissão para tocar, mas não deu permissão para matar. Ele até liberou a enfermidade, mas ele prendeu a morte. Aleluia. Então a palavra do Senhor fala que quando o Senhor dá permissão ali para Satanás tocar na vida de Jó, Satanás sai da presença do Senhor e ele fere a Jó de uma chaga maligna. Versículo 7, capítulo 2, por favor. Satanás então feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, cheio de úlceras, de feridas. Meu Deus, tem pessoas que entraram aqui e estão cheias de úlceras, cheias de feridas, cheias de traumas, vivendo uma vida de vergonha, de humilhação. Mas eu quero dizer para você que hoje o Senhor libera a cura sobre a sua vida. Aleluia, Ele pode restituir você e em dobro, assim como Ele fez com Jó. Não importa se você entrou aqui coberto de vergonha por conta da situação que você está inserido. Hoje você não sai daqui com a cabeça baixa da mesma forma que você entrou. Hoje você não vai sair mais aqui coberto de vergonha, de desgraça, de humilhação, não. O Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra e você sair daqui, é cheio da glória do Senhor, é revestido da palavra de Deus. Aleluia. Então, eu vou correndo, igreja, em nome de Jesus. Vou pular a parte da esposa dele. E vamos lá para o capítulo 2 ainda, do versículos 11, 12 e 13, que diz que os seus amigos, então, ficaram sabendo ali o que estava acontecendo com Jó e resolveram ir para consolá-lo. Só que no versículo 12, a palavra do Senhor fala que quando seus amigos o veem de longe, versículo 12 do capítulo 2, por favor. Quando seus amigos levantam os olhos e vê Jó de longe, os seus amigos não reconhecem. Meu Deus, os seus amigos não conseguem reconhecer Jó de longe. E eu falei: Senhor, quantas lutas que nós enfrentamos, quantas provas, quantas dificuldades nós passamos e nós ficamos aparentemente destruídos, aparentemente todo acabado, moído, sabe? Todo desfigurado, deformado. Tem luta, igreja, que nós passamos que vem e nos destrói e acaba conosco. Tem processos que nós passamos, tem chagas, tem feridas, sabe, tem traumas, oh meu Deus, tem dor que nós sentimos, que quando nós contamos e nós mostramos e revelamos aos outros, as pessoas se escandalizam com o processo que nós estamos passando e por isso já não nos enxergam mais como um homem ou uma mulher de Deus.
Mas não importa se tem pessoas longe de você. Não importa se as pessoas que estão longe de você, que se afastaram de você, não importa se para elas você está irreconhecível. O que importa é que você continua sendo o templo do Espírito Santo, sendo morada do Senhor. Ele habita em você, Ele sabe quem você é verdadeiramente. E o que importa também é que quem está perto de você é o que essa pessoa sabe de você. Se ela ainda estiver adorando neste processo de dor, se ela ainda estiver você se humilhando, se rendendo, se entregando. Tem processos, tem coisas que nós passamos que acaba conosco e isso gera escândalo nas pessoas. E às vezes, as pessoas mesmo que processam a nossa fé, porque elas não conseguem entender, mas até a gente não consegue entender tudo o que se passa conosco. E o Senhor me deu essa palavra no meio de alguns processos. E eu passei por algo e eu falei assim: Senhor, eu estou irreconhecível. Olha só o meu estado. Eu peguei e falei para Deus desse jeito: eu cresci nos seus caminhos. Eu fui criada dentro da igreja. Eu conheço a tua palavra, Senhor, porque eu fui instruída. Mas olhando para mim, Senhor, parece que eu estou vivendo no azar. Se eu não conhecesse a verdade, se eu não conhecesse a tua palavra, eu ia falar que eu estou passando por um momento de azar. E o Espírito Santo falava assim: mas tu sabes que é processo. E algumas pessoas que estavam sabendo daquilo que eu estava passando falavam assim para mim: Grazi, que azar, que azar. Aí o Espírito Santo falava assim para mim: filha, se lembra que é processo. Suporte a dor do processo, mas também suporte a humilhação que o processo gera em você. Olha só o que o Senhor falou para mim. Suporte a dor do processo, mas também suporte a vergonha que o processo gera em você. Suporte a dor do processo, suporte a vergonha, suporte o desprezo e também suporte a incompreensão dos seus amigos quando olharem para você e não conseguirem entenderem o porquê desse sofrimento todo. E esses tempos atrás, eu tive uma outra experiência. Eu saí de um culto e fui para um ambiente público. Eu precisei ir para lá. E eu me vi numa situação ali de humilhação. Eu estava com o meu emocional muito ferido. E eu comecei a chorar ali naquele ambiente público. Ali eu comecei a chorar muito. Porque eu estava me sentindo humilhada. Eu estava muito triste emocionalmente. Eu estava muito abalada. E eu falei: Senhor, se eu revelar aqui a minha verdadeira identidade, as pessoas vão se escandalizar comigo. Olha a situação que eu estou aqui. Quem dirá que eu sou uma missionária? Quem olha para mim e fala que nessa situação eu sou uma mulher que busca permanecer fiel na oração e na palavra. Olha a vergonha que eu estou passando aqui, Senhor. E o Senhor falou para mim que no dia mau, as pessoas não conseguem sentir o cheiro da graça em nós. Nós não perdemos a graça, igreja, por favor. Mas as pessoas não conseguem sentir o cheiro da graça em nós. Sabe por quê? Porque a humilhação não cheira bem. A vergonha não cheira bem. E eu estava chorando neste lugar. E eu falei: o Senhor me trouxe aqui, Pai, para me quebrantar aqui, para me quebrar aqui, para me diminuir aqui. Porque se quebrantar sozinha no secreto é fácil, ninguém vê. Quando o Senhor nos quebra no silêncio é mais fácil, porque não tem ninguém vendo a nossa humilhação, a nossa vergonha. Quando nós nos quebrantamos aqui na igreja, ainda que parece ser difícil, mas ainda é fácil, porque as pessoas processam a mesma fé que nós. Mas quando o Senhor nos leva para um ambiente público e nos diminui, nos humilha. E eu falei: o Senhor me trouxe aqui para me diminuir, Pai, então eu vou me diminuir. Eu vou chorar aqui mesmo, tudo aquilo que eu tiver que chorar, mas quando eu sair por estas portas, eu não vou derramar mais uma lágrima por conta deste problema e desta humilhação. Eu vou me quebrantar aqui, eu vou diminuir aqui, mas a tua palavra fala que aquele que se humilha, aquele que se diminui, o Senhor exalta. Então eu creio que o Senhor tem um tempo de exaltação para a minha vida. E eu quero dizer algo, igreja, que no dia mau, nós não somos honrados, não somos reconhecidos. E quem nos conhece sabe da nossa verdadeira identidade, que deveria nos defender, nos proteger. Não vai fazer isso, não espere. E as pessoas que estão longe de nós vão nos interpretar mal ao nos ver no meio de situações humilhantes. Aí vai olhar para nós de longe e vai falar assim: essa daí deve estar merecendo todo esse sofrimento. Essa daí merece passar essa vergonha.
Essa daí merece passar esse desprezo, ela merece essa vida de desgraça, de humilhação, ela merece tudo isso que está acontecendo com ela aqui agora. Mas se você entrou aqui neste ambiente se sentindo assim, sabe o que o Senhor fala? Se diminui só mais um pouquinho na minha presença. Desce só mais um pouquinho na minha presença. Mas desce sem esse manto da superioridade. O Senhor falou para mim, filha, você não vai pregar como missionária. Você não vai pregar com as suas vestimentas de missionária. Você vai pregar com o coração quebrantado, com o coração de filho. Já que é para se rasgar na presença do Senhor, é para se entregar, é para se quebrantar, vamos se quebrantar como filho. Esquece título, esquece patente. Meu Deus. Rasga o manto da superioridade. Rasga o manto do orgulho. Aí você diz para mim, mas em Joel 2:3 o Senhor disse que não era pra gente, que não era para rasgar as nossas vestes. Pode pôr para mim? 2:13. Que não era para rasgar as vestes, rasgai o vosso coração e não as vestes, e convertei-vos ao Senhor. E por que o Senhor disse isso? Porque o povo era falso, estava na mentira, fingindo um arrependimento. Então eles estavam ali rasgando as suas vestes, mas sem arrependimento, sem um coração quebrantado. E o Senhor não escuta gritos vazios. Era apenas encenação, era apenas um teatro, tudo aquilo era apenas um show. E o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele já morreu na cruz por mim e por você. Ele não quer as minhas vestimentas rasgadas. Ele não precisa disso. Ele não quer que eu venha aqui e faça alguma encenação, dê algum show, faça algum teatro, eu aproveite desse palco e venha me emocionar. Ele não quer, Ele não precisa disso. Sabe o que o Senhor quer de nós? Ele quer de nós perseverança na retidão, perseverança na sinceridade, perseverança no temor. E para nós continuarmos se desviando do mal, é isso que Ele quer de nós. Mas muitas vezes nós não queremos rasgar as nossas vestes velhas, só porque com elas temos alguma honra, só porque com ela temos algum benefício. Aí o Senhor fala, não adianta você esconder as suas chagas, as suas feridas, porque eu te conheço, eu estou vendo o seu verdadeiro estado. E o Senhor tem falado comigo que Ele trabalha com a verdade. Então, enquanto você não for verdadeiro, não voltar a andar na verdade, na retidão, você nunca irá experimentar um Deus que cura, nunca vai experimentar um Deus que perdoa, um Deus que sara. Então, Jó ficou ali todo desconfigurado, deformado por causa das chagas. Os seus amigos não o reconheceram de longe, mas no versículo 13 fala que os seus amigos ficaram com ele 7 dias e 7 noites pranteando, chorando. E esses 7 dias onde Jó ficou só chorando e pranteando, também era uma cultura dos patriarcas. Quando eles estavam em luto, eles também faziam isso. Também era uma cerimônia de luto, onde eles tinham que ficar 7 dias e 7 noites só pranteando, chorando. Por isso que ele ficou em silêncio esses 7 dias e 7 noites. Só que os seus amigos também ficaram em silêncio. Não tinha uma palavra de restauração, porque quando viram o estado de Jó, não tinha palavra que parecia ser o suficiente para consolá-lo, para dar ânimo. Parecia até para os seus amigos que não teria como Deus transformar aquela situação que ele estava. Quem sabe você entrou aqui e você falou, Senhor, a minha situação é terrível, é péssima. Parece que não há transformação em mim, não tem palavra que me console, não tem palavra que me conforte. Mas o Senhor fala assim para mim, para você, filha, eu sou suficiente na sua história. A minha presença é o suficiente para trabalhar em você e gerar cura. E eu posso gerar cura em você nessa noite. Aleluia. Então Jó ficou pranteando 7 dias e 7 noites. Seguindo então essa cerimônia de luto que ele estava sofrendo pelos seus filhos, sem dizer nada. Porém, ele quebra o seu silêncio. O quê? Jó capítulo 3, versículo 1. Ele quebra o seu silêncio amaldiçoando o dia do seu nascimento. Quem disse que Jó não questionou depois? Vai estudar Jó. Você vai ver como Jó questiona Deus. Meu Deus. Ele não amaldiçoou Deus, mas ele questionou sim Deus. Aí o Senhor fala assim para mim, para você nessa noite, para nós. Do que adianta a gente aguentar as pancadas da vida em silêncio só por um momento? Suportar e ser forte só por um momento, só por um instante, por um período, sendo que na primeira oportunidade que nós temos para falar, para se expressar e alguém para nos ouvir, a gente abre a boca para lançar maldição, para lançar praga.
Não vamos permitir, igreja, que a dor dos processos, sabe, que os sofrimentos, que a pancada que nós levamos no dia a dia, faça-nos ter um discernimento errado das coisas, um entendimento errado das coisas. Não vamos permitir que a surra que nós levamos, a surra de desprezo, das provocações, da inveja, nos faça amaldiçoar um dia em que o Senhor já liberou uma palavra sobre nós. E depois que Jó amaldiçoa então o seu nascimento, no capítulo 3, nós vemos que ele começa a questionar a Deus pelo seu sofrimento. Então ele pergunta por que ele não morreu no ventre de sua mãe. Ele vai perguntar por que ele não nasceu morto, por que ele não sofreu o aborto. E uma coisa que me chocou muito, que o Espírito Santo me trouxe à memória, algo que eu já tinha esquecido até, quando eu li aqui em Jó 3, 20 e 21, que ele diz assim, olha, porque o miserável e o amargurado de vida fica à espera da morte e ela não vem. Então eles começam a cavar, a procurar pela morte. Quem sabe você entrou aqui nessa noite sem perspectiva nenhuma de vida, sabe, vivendo em humilhação, em desprezo, em sofrimento, e você disse assim, Senhor, eu já não espero milagre, não, entendeu? A minha situação está muito feia, eu já não espero mais um milagre, eu não espero uma mudança para melhor, eu estou à espera da morte, mas ela não está vindo. Quem sabe você aí na live está se sentindo assim, eu estou à espera da morte, porque para mim já não tem mais jeito, não tem solução. Já fui desenganado, estou à espera da morte. Já fui desenganada, estou à espera da morte. Só que ela não vem, então eu vou cavar a minha própria sepultura. Eu vou abrir a minha própria cova. Mas você conhece a palavra do Senhor. Você conhece a verdade. E assim como um dia, a verdade que eu conheço, a palavra que eu conheço, me impediu de cometer uma loucura, me impediu de abrir a minha cova. Eu quero dizer para você nessa noite, que essa palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, ela está te impedindo de fazer uma loucura nesta noite. Essa palavra que está sendo liberada na sua vida está acabando agora, está destruindo agora todos esses pensamentos de morte que você está tendo. Essa palavra hoje está te libertando, está te impedindo de você abrir a sua própria cova, está te impedindo de você abrir a sua própria sepultura. Então Jó começou a questionar muito Deus. Jó fez tantas perguntas para o Senhor. Lá em Jó 10, 2, ele diz, Senhor, por que contendes comigo? Eu quero saber, Deus. Eu quero saber o porquê desse sofrimento todo. Eu quero saber por que eu estou passando por tudo isso. Lá em Jó 34, 5, Jó diz ao Senhor, eu sou inocente, eu sou justo, mas o Senhor está me negando ajuda. Eu sou inocente, eu sou justo, mas o Senhor não me quer fazer justiça. Ele questionou muito a Deus. Só que ele não amaldiçoou o Senhor, mas ele questionou o Senhor, ele queria entender. E a palavra do Senhor fala lá em Jó capítulo 38, versículo 1, que o Senhor apareceu a Jó no meio de um redemoinho. No meio de uma tempestade, o Senhor apareceu a Jó e começou a questionar Jó, fazer perguntas para Jó e convenceu Jó da sua ignorância. Aleluia! E nessa palavra o Senhor falou comigo, eu falei, Senhor, quantas perguntas nós fazemos para o Senhor? E o Senhor sempre nos fala na sua palavra, numa leitura bíblica na igreja. Só que você entende que o Senhor, mesmo falando com você, Ele não dá a explicação das nossas perguntas? E Ele falou para mim que Ele não nos dá essa explicação que nós tanto queremos, porque as nossas perguntas são cheias de incredulidade, são cheias de dúvidas. Nós duvidamos que Ele pode fazer justiça, nós duvidamos do poder dEle, nós duvidamos que Ele pode fazer um milagre, nós duvidamos e nós nos vitimizamos como Jó fez, mas eu sou justo, eu sou bom, eu nunca matei, né? Eu nunca roubei, eu cresci na sua casa, eu cresci na igreja, eu nunca fiz mal para ninguém, por que eu estou fazendo isso? Mas lá em Jó capítulo 42, versículo 6, depois que o Senhor começa a questionar Jó e convence ele desse pecado, da ignorância dele, o que Jó fez?
Ele se arrependeu no pó e na cinza. Ele adora no pó e na cinza, mas ele também se arrepende no pó e na cinza. E esse arrependimento dele não era um arrependimento fingido, era um arrependimento verdadeiro. Então ele pede perdão por Deus, ele pede perdão para Deus por questionar a soberania e justiça de Deus. E o grupo de louvor pode se posicionar aqui, por favor, no nome de Jesus. E a palavra do Senhor fala lá em Jó 42:12 que o Senhor abençoou Jó e o último estado de Jó foi maior do que o primeiro. Eu não sei qual que é o processo que você está enfrentando. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Não sei quanto tempo você está em sofrimento, vivendo uma vida aparentemente de desgraça, no azar, sabe? Eu não sei quanto tempo você está sofrendo e sendo julgado, mal interpretado por conta do processo que você está passando. Eu não sei quanto tempo, em meio a tudo isso, você não ouve uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Mas eu quero dizer para você o que está escrito em Ageu 2:9. Está escrito na palavra do Senhor que a glória da última, a glória, aleluia, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Pode ler lá no telão. Não é a glória da segunda casa, não. É a glória da última casa. A última casa. A última oportunidade, assim diz o Senhor. Aleluia. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. E o que isso quer dizer? Vamos se levantar em nome de Jesus? Quer dizer que o melhor do Senhor ainda está para te alcançar. O melhor do Senhor ainda está para acontecer na sua vida. O melhor do Senhor ainda está por vir. Então não importa como você entrou aqui nessa noite, mas o melhor do Senhor te alcança hoje. Aleluia. O melhor do Senhor te alcança hoje. Aleluia. O melhor de Deus ainda está por vir. E o Senhor, Ele transforma fracassos em vitória. Ele transforma azar em sorte. Ele transforma maldição em bênção. E Ele te trouxe aqui porque Ele vai gerar isso em você. Aleluia. E você vai viver o novo do Senhor. Você vai viver, aleluia. A glória da última casa será maior. Se um dia você foi honrado, a honra será duplamente. Se um dia você já foi usado pelo Senhor, Ele vai te usar em dobro. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado.